Todos sabem que a situação da saúde pública no país precisa de ajustes. No entanto, existem diversos elementos que precisam ser ajustados e funcionarem juntos para que, de fato, a gente tenha uma realidade diferenciada. Hoje, no programa Em Foco, vamos falar principalmente da questão da saúde pública no país, mas pelo viés do direito, pelo viés de quem está à frente ajudando as pessoas a resolverem demandas na justiça. A doutora Thaís Costantini está novamente conosco hoje, falando a respeito desse tema tão importante que envolve tanto o campo do direito quanto também da saúde. Só para se ter uma ideia, no último relatório divulgado, foram mais de 1.700.000 demandas contra o sistema de saúde público. Entre elas, questões diversas que hoje a doutora Thaís vai explicar um pouco melhor desta funcionalidade. Thaís, bem-vindo ao Em Foco. Obrigada, prazer, eu sou a Thaís. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença, a oportunidade de estar aqui, poder falar sobre o assunto, esclarecer para as pessoas. Eu acho que a informação é muito importante. Eu sou advogada especialista nessa área, em direito médico e da saúde, eu já atuo com isso. E eu acho muito importante a gente sempre estar trazendo essa informação para tentar melhorar um pouquinho dessa sistemática do sistema de saúde no Brasil. Muito bem. Doutora Thaís, eu queria que você começasse esse programa de hoje explicando um pouco melhor para a gente da funcionalidade da sua área no dia a dia, como é trabalhar com o direito médico e da saúde. Então, direito médico e da saúde, às vezes as pessoas nem conhecem, não sabem nem que existe essa especialização, que existe esse enfoque realmente. Ele parece ser uma ciência nova, mas não é. Ele era conhecido como direito sanitário, tudo, mas essas normativas sobre o direito da saúde já existem no Brasil há muito tempo. E quando a gente pensa nessa relação do direito com a medicina, ela tem diversas características em comum que a gente nem percebe muito. Tanto a medicina quanto que o direito são duas áreas em que elas estão, a gente diria assim, extintas. É dentro do ser humano, está dentro da gente. Você pode não saber nada de medicina, nada dessa área, mas se você vê alguém que caiu, se machucou, você vai lá e fala, não, deixa eu ajudar, deixa eu fazer alguma coisa. O direito é a mesma coisa, você não sabe nada. Mas você vê uma situação de injustiça, alguém passando por uma lesão de alguma forma, você vai lá e vai falar, não, deixa eu fazer justiça, deixa eu ir, vamos fazer alguma coisa. Então, com a evolução da própria medicina mesmo, com as tecnologias, com tudo, a medicina não conseguiu responder por si só todas as problemáticas. Então, precisou do direito para que conseguisse a efetivação à saúde mesmo. Então, aí surge o direito médico e da saúde, porque ele abrange diversas áreas da saúde mesmo. Ele não é só o paciente, só o público, não. O direito médico e da saúde, ele lida com todo o sistema de uma forma geral. Ele vem realmente efetivar a saúde, ele vem tentar ajudar todo esse sistema. Ele vai ter do lado do médico, não só médico, profissional da área da saúde. Então, enfermeiro, dentista, fisioterapeuta, todos esses profissionais também, eles são tratados dentro do direito médico e da saúde, com seus devidos conselhos profissionais. E também o paciente, e seus direitos do paciente. Então, a gente tem que pensar de uma forma abrangente, na saúde de uma forma geral. É grande demais, né? É quando a gente coisa. começa a ver todos os pormenores, todos os detalhes que envolvem, né? Sim. A área. Eu queria perguntar para você também, Thaís, da problemática do sistema de saúde no Brasil, que quando se fala hoje em sistema de saúde público, a primeira coisa que as pessoas pensam são nos problemas que a gente passa, né? Essa história é antiga, né? Se a gente for ver bem. Sim, é natural. A primeira coisa que a gente vai falar de saúde, direito, já vem o que passa na nossa cabeça? São aquelas filas, são aquelas falhas, problemas, demora para você conseguir até mesmo uma consulta, um tratamento, um exame, enfim. Aí dentro do privado são os preços absurdos, são diversas questões e que terminam não sendo solucionado. Então, vamos parar para pensar no sistema de saúde de uma forma geral. Ele é único, ele é um sistema só. E ele existe, que nem como a gente já comentou, a história é muito grande, mas para não ficar muito nessa parte histórica, o sistema como a gente conhece hoje, ele nasceu com a Constituição Federal em 1988. Então vamos lá, tem aí 31 anos de história. Poxa, se a gente pensar na história do Brasil, ainda é um sistema novo. O que são 31 anos? Então precisa de reajustes, é o que a gente vê na prática. Essas falhas todas que tem. É um sistema que precisa de ajustes mesmo, precisam de políticas públicas, enfim, diversas questões. Porque é isso que a gente consegue ver. Claro.
São esses diversos problemas. E são assim, foi como eu falei, é um sistema único. Então, a gente tem que pensar no público e no privado. Então, dentro do público, as principais questões: falta de medicamento, falta de leito, medicamento de alto custo. As pessoas vão atrás do medicamento que precisa para um tratamento e não tem. Aí, esses problemas todos, as pessoas às vezes acham que vão para o particular e vai ser a solução dos problemas, e não necessariamente. Começa com os altos preços. Estou pagando, acha que vai ter o serviço? Não. O que a gente vê de negativa de tratamento, de consulta, limitação de tratamentos, né, de fisioterapia, RPG, essas coisas todas. Até mesmo de dentista. A gente acha que não, mas o direito médico também abrange essa parte. Né? E você também vai ver problemáticas. Então, a insatisfação realmente é com o sistema de uma forma geral. E a gente vê isso na prática, Quando a gente faz esse comparativo, coloca SUS ao lado do privado, acho que você colocou muito bem, né? As pessoas acreditam que a partir do momento que tem ali, estão em posse da carteira do plano de saúde, acabaram as questões, quando na verdade existem outros tipos de questões, né? Isso que você citou, dos planos de saúde muitas vezes não quererem oferecer um tratamento dizendo que a doença era pré-existente, é algo mais comum do que se imagina. Sim, é normal isso. A gente, às vezes, a pessoa pensa, se uma pessoa de fato já tem uma doença, que seria essa doença pré-existente, ela, teoricamente, está precisando ainda mais do que, às vezes, outros casos, de uma assistência médica, de uma assistência de um plano. E o que a gente vê na prática é que são negada essa assistência. Então, os planos vêm negando ou cobrando preços absurdos, né? Então, a pessoa, você não pode negar, é o que a gente fala. O sistema de saúde ele nasceu com a Constituição de 88 e ele é colocado de que forma? Como um direito fundamental, um direito a todos e dever do Estado. Então, todos têm direito à saúde, todos têm um dever, o Estado tem um dever e todos têm um direito, de forma distinta e ampla. Até mesmo, por exemplo, estrangeiros vão vir aqui para o Brasil, eles vão ter direito, qualquer um tem direito ao sistema de saúde. Doutora Thaís, uma das questões que mais fazem as pessoas ajuizarem processos contra o Estado na saúde é a falta de medicamentos. Essa falta, na maioria dos casos, ela se deve a porque de fato não existe o medicamento para ser entregue, ou existe uma falha na hora da distribuição, que isso não chega a tempo e da forma que deveria para os pacientes. O que você acredita? Então, na realidade, a maior justificativa para tudo dentro de processos dessa área do público, a justificativa do Estado é referente à verba, né? A recursos. Então, muitas vezes é falta de recurso, é falhas administrativas também, mas assim, eu acho que o que mais bate, o que é alegado é a falta de recursos mesmo. Falta de recursos, né? Quer dizer, a quantidade de processos é gigantesca, né? E isso comprova realmente a falha, né? Porque se você tem processo, quer dizer que não está sendo correspondido para as pessoas. Muito embora as pessoas que procuram você no particular, né, que não vão até a Defensoria Pública, vão até seu escritório, são para resolver demandas mais voltadas mesmo a convênios. Sim, que é o do privado, né? Tem até um dado aqui do estado de São Paulo, 83% das demandas, elas são contra planos de saúde. Então é um número grande, né? Muito se você pegar, grande, e significativo, né? A gente tem aquilo que a gente já falou. Realmente não é a solução. Você ir para o privado nem sempre é a solução. Quer dizer, falta informação para o brasileiro, né? Em todos os aspectos, desde quando ele sai do colegial ali para iniciar a vida adulta, na parte do ensino superior, alguma coisa ali fica faltando, né? Noções básicas de direito, tudo aquilo que não se ensina na escola acaba fazendo falta depois, né? Sim, e isso termina afetando, né, na prática. O sistema ele é muito bonito na teoria. O sistema que a gente conhece hoje como o sistema de saúde do Brasil, ele é único no mundo. Não existe dessa forma abrangente. Nós somos 200 milhões de pessoas. Então, assim, ele é abrangente, ele é grande, ele é lindo na teoria. Só que falta essa prática, falta essa passagem também para as pessoas, essa informação. Ainda falta reestruturar totalmente, né? Eu sinto que também, de certa forma, falta um treinamento psicológico para quem está prestando serviço nos pontos de atendimento público. Sim, né? Para o sistema todo. É por isso que a gente fala, o direito médico ele também pega o profissional da saúde, porque muitas vezes eles também precisam. Se você pega no começo, já naquela relação médico e paciente, saber orientar, então saber fazer um bom termo de consentimento informado, uma anotação no prontuário, tudo. Falta para todos, é o sistema de uma forma geral realmente.
Muitas vezes a gente fala, né, foca no paciente, mas o profissional da área da saúde também é deixado de lado, ele também precisa dessa atenção. Precisa de uma atenção muito grande, Sim, né, para sim. poder atender toda a demanda, porque as pessoas não querem nem saber, já vão chegando pedindo e tal. Ele é o primeiro ali da relação, né? Quando você tem algum problema, alguma coisa, o primeiro é você ir atrás do profissional da saúde. Verdade. Então ele também está envolvido nisso. E como que a gente pode explicar um pouco melhor para quem acompanha nosso programa da judicialização da saúde? Então, a judicialização da saúde é o que eu digo. Ela é mais a prova de que realmente é o que a gente pode demonstrar em números e fatos em que o sistema está falho. Não adianta só a gente, às vezes, falar, a gente vê muita notícia, vê muita coisa, mas quando a gente vê esse número alto que tem de dados do CNJ, de 2008 a 2017, aumentou 130% das ações de saúde. Então, tem uma demanda grande. Eu acho que a gente pode observar isso e analisar como esse processo, né, de informação das pessoas começarem a descobrir os seus direitos, começarem a ir atrás dos seus direitos, e muitas vezes o Estado ou o plano de saúde não está conseguindo corresponder, né? Então é problemático e sempre termina vindo com uma certa questão, porque assim, é aquela questão das verbas, né? Então hoje em dia você tem setores que são destinados para verbas judiciárias, para essas indenizações todas. Então, às vezes, o Estado fica naquele, vou atender uma pessoa, mas aí termino não suprindo a necessidade de um contingente maior, fica nessa questão moral. Então, é um discurso filosófico aí. Precisa ser visto com muito critério, Sim. né? Muito bem, a gente está aqui no programa Em Foco para você, todos os dias, à 13h, transmitindo sempre melhor, buscando trazer o que há de melhor em conhecimento em todas as áreas, e a gente segue com esse programa hoje falando de direito médico e também da saúde, a área do direito e a área médica juntas para procurar soluções e de forma que melhore a situação da saúde no nosso país. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a doutora Thaís continua falando um pouco melhor sobre esse assunto e buscando soluções, trazendo aí fatores para que possa melhorar tudo isso. Até já!